Fala devs, aqui é o Giovanni para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou estar explicando um pouquinho sobre a movimentação do personagem, tá? Então não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, a gente vai criar o nosso primeiro código, nosso primeiro script aqui, né, do personagem e vai colocar um pouquinho de física aqui no cenário, beleza? Então para colocar o nosso personagem, a gente veio aqui no Assets, Pixel Adventure 1, Assets de novo, Main Characters, Pink Main, clica, arrasta, muda o order in Layer para 3, nossa, foi difícil falar a palavra, hein? Order in Layer 3, colocou, vamos dar um R e vamos aqui clicando no centro e aumentando o nosso personagem. Ou colocar aqui na escala 3,5, 3,5 e 3,5, pronto. Vamos aqui renomear. Character e pronto. Colocamos ele aqui na cena. Por enquanto ele não vai fazer nada, porque não tem física, não tem colisor nem nada. Então, primeiro aqui do lado direito, no Inspector, vamos adicionar componente e vamos colocar Box Collider 2D. Colocando o Box Collider 2D, vai aparecer aqui, ó, na cena, esse quadrado verde ao redor dele. Esse aqui é o colisor do personagem. Vamos colocar física nele também. A física, a gente vai colocar Rigid Body 2D. Ele tem vários componentes aqui dentro, né? Como massa, aqui algumas coisas linear, angular, e tem aqui a gravidade, né? Se a gente colocar o play agora que ele tem o Rigid Body, ele vai ter a física e vai cair infinitamente aqui, porque só ele tem o colisor, só ele tem o Box Collider. Ele não tem nada para bater aqui ainda no cenário. Para adicionar, abrindo aqui o grid, a gente vai vir em blocos e vamos adicionar mais um componente que vai ser um collider. Tem vários tipos de collider aqui, né? Como a gente está usando o Tiles aqui para fazer o nosso cenário, a gente vai ter que usar Tile Map Collider 2D. Quando a gente coloca ele aqui, ó, já vai aparecer aqui na cena, ó, essa parte em verde aqui do colisor. E a gente já vai conseguir perceber que o nosso personagem ele vai colidir com tudo aqui do cenário. Vamos colocar ele aqui na ponta, dar o play. E ele vai cair e já vai fazer contato aqui com o nosso cenário, tá bom? Mas para um jogo 2D, isso que ele fez não tá certo, essa rotação que ele tá tendo aqui. A gente vai ter que travar porque a gente não quer que ele saia dando pirueta por aí. Então a gente vai vir aqui no Inspector do Character, vamos colocar o Rigid Body 2D, e aqui embaixo vai ter Constraints. A gente vai clicar, vamos clicar no Constraints, Freeze Rotation em Z. A gente vai tirar a rotação no eixo em Z. A gente não quer que ele faça isso, que ele rotacione dessa forma. Até porque é um jogo 2D. E pronto, olha só. Agora o nosso personagem já fica parado aqui quando ele entra em colisão com o cenário. Agora vamos criar o nosso script, né? No caso eu já criei aqui a pasta do script, né? Clica aqui com direito no projeto, Create Folder, né? E você cria aqui o seu script, né? Mas como eu já tenho ele criado, eu vou só deletar esse aqui. Já tenho o script aqui, a pasta, né? É bom deixar tudo separado em pasta para você não se perder. E aqui dentro já tem o script dele. Você pode clicar com direito, Create C# Script, para criar um novo script. No caso, eu já tenho aqui o script do character aqui na pasta. Quando você abre, ele vem aqui para o Visual Studio. No meu caso, eu gosto de usar esse editor. Você pode usar qualquer outro editor para fazer o código. Mas eu gosto do Visual Studio Code. Para estar utilizando ele, aqui na Unity você vem no Edit, Preferências, e aqui embaixo vai ter External Tools. Em External Tools, aqui vai ter o primeiro, né, que é o de script, e você vai selecionar aquele que você vai estar utilizando, né? O meu já está aqui o Visual Studio Code. Então toda vez que eu clico no script, ele vai abrir o Visual Studio Code.
E aqui eu já tenho o código pronto, né? Eu vou só explicar um pouco sobre ele. Aqui é um código bem simples, né? Tem algumas coisinhas que eu vou explicar. Aqui nós temos as bibliotecas aqui em cima. E aqui embaixo nós temos as variáveis. É pública ou privada. As públicas, elas são acessíveis aqui na Unity. Olha só, aqui no personagem, deixa eu remover e vamos adicionar. A gente pode clicar e arrastar para cá, clicar e arrastar para o objeto, ou adicionar componente e digitar aqui para a gente adicionar no nosso script. E aqui vão aparecer todas os objetos, né, todas as variáveis que a gente criou que são públicas. No caso, o Move Speed e o Jump Force. As privadas do Rigid Body e do Direção X, eles são privadas, então só aparecem no script. A gente criou um RB do tipo Rigid Body, que vai pegar os componentes do Rigid Body 2D. Tudo que está aqui na Unity, né, no personagem, nesse Rigid Body 2D, a gente pode acessar tudo pelo RB que a gente criou no Start. E aqui no Update, que vai a cada frame, a gente está criando aqui um Direção X, que ele vai pegar o input que o jogador vai colocar. Esse input getAxis raw horizontal. Esse horizontal ele está aqui na Unity. Se a gente for Edit, Project Settings, aqui Input Manager, a gente vai ter tudo que já está setado, que a gente escreve aqui entre os parênteses. Está aqui, ó, o horizontal, está aqui com o name horizontal. A gente pode modificar se quiser e tem que escrever dessa forma aqui. E aqui embaixo a gente tem o jump, também escrito em maiúsculo, que a gente utiliza aqui para pular, que é a barra de espaço. Esses são os inputs que já estão setados na Unity. Então, esse input ele vai pegar o valor 1 se você apertar a seta direita ou o botão D, e menos 1 para a seta esquerda e o botão A. Ele vai pegar esse valor 1 e menos 1 e vai multiplicar pelo Move Speed. Que no caso a gente pode criar aqui, por exemplo, 6. Jump Force, vamos criar 250. Por isso que a gente coloca pública, a gente conseguir modificar aqui na Unity. Ele vai pegar esses valores, vai multiplicar e colocar na direção X, que a gente vai usar aqui no Fixed Update. A diferença é que ao invés desse Fixed Update ser utilizado a cada frame, ele faz esse código em um determinado período de tempo. Isso faz com que você não tenha problema de lag, porque ele não está, como ele não é por frame, então ele não depende do FPS. Isso reduz o lag do seu jogo. E a gente pegou mais uma vez o corpo do nosso personagem, o RB, usou o componente velocidade e adicionou um vetor nele, para impulsionar e criar esse movimento. Em X, ele vai ter esse valor da direção X, que a gente criou aqui, e o Y você não modifica, então você só copia o rbvelocity.y, ele vai se manter ali, né, zerado, né, não vai ser modificado. E aqui embaixo no update, a gente criou um if, que é um input também, né, do botão jump, que eu mostrei lá na Unity. E se você apertar o barra de espaço e a gente não pulou, ou seja, o RB velocity y é 0, aí ele vai pular. Ou seja, o RB vai receber uma força, né, que é um vetor 2, vector2.up, vezes o jump force que a gente criou. E com esse código a gente já consegue mexer o jogador e pular. Vamos aqui na Unity, vamos dar o play. A gente já setou aqui os valores. E agora a gente vai conseguir mexer o nosso jogador. Olha só como ele desliza bem e barra de espaço ele pula. No próximo vídeo, então, eu vou ensinar como a gente modifica esse código para mexer com botões. A gente vai criar um canvas aqui no próximo vídeo, onde eu vou colocar botões aqui para movimentar o jogador e um botão aqui para pular. E a gente vai fazer uma pequena modificação aqui no código para conseguir mexer, e a gente já vai ter um jogo mais próprio para Android, né, para o celular, e vai conseguir jogar por ele. E o vídeo fica por aqui, espero que você tenha gostado de, né, mexer aqui com o nosso jogador, dar os primeiros passos aí de programação e de criação de jogo de plataforma. Aos poucos a gente vai aprimorando isso aqui, ó, para isso aqui não acontecer, e deixando o jogo um pouco mais polido, beleza? Não esquece de deixar seu like aí, se inscreve no canal e até a próxima e falou!
que está começando e até a próxima.